Então seja bem-vindo, mais uma aula aí no caso de propagação de plantas. Então já a aula 3. Na última aula nós vimos aí como que é o processo fisiológico da germinação de semente. Hoje a gente vai estar trabalhando aí a semeadura, coleta e armazenamento. Então na última aula, só recordando aí na parte de germinação, nós vimos que para que a semente germinasse, ela tem 3 fases, né? Uma fase da imbibição, depois uma fase fisiológica, depois a fase de crescimento. E nós vimos também que tinha, eu não cheguei a comentar, mas que tinha algumas partes, alguns tipos de germinação, que vocês devem ter notado um pouquinho diferente, né? Que a gente pode classificar aqui essa germinação no primeiro processo aqui, que é a germinação epígea. É aquela semente que você enterra ela, para germinar ela não pode ter luz, ocorre a imbibição, né? E depois inicia o processo de crescimento em si, né? E essa semente, à medida que vai desenvolvendo a radícula, ela vai sendo jogada para fora do substrato ou da terra em si, né? E à medida que ela cresce, os cotilédonos, né, vão se distanciando até do solo, né? Então isso aqui é muito comum. Nesse caso de semente, a força que ela tem que fazer para jogar essa semente aqui num solo mais argiloso, ela tem que fazer uma força muito grande, né? Se tiver um torrão, uma pedra aqui em cima, acaba dificultando. A gente sabe que essa força que tem é muito grande também, tá? Um outro tipo de germinação é aquela que a gente enterra, né? Uma quantidade, um pouco, né? Veja que é bem próxima, né, da superfície. A gente nunca enterra, que é o diâmetro da semente. Nunca pode ficar uma profundidade maior do que a metade do diâmetro dela, né? Então, nesse caso, até menos, ou seja, é o suficiente para que ocorra o contato com o solo, tendo umidade para germinar. Então, nesse caso aqui, o segundo tipo de germinação é a germinação hipógea. Então, nesse caso, a semente permanece no solo, né? E desenvolve a raiz da semente para baixo e a parte aérea é que vai estar desenvolvendo. Ou seja, não tem movimento da semente. De qualquer forma, se tiver alguma coisa, impedimento aqui, já vai estar o contato do caule diretamente aqui afetando o desenvolvimento. Tá? Um outro tipo de germinação, que é vamos dizer assim, intermediária, né, entre as duas, né, que é essa aqui, os cotilédonos saem do solo, essa aqui permanece, é a germinação onde você enterra ela um pouco. A hora que inicia o processo de germinação, ele joga essa semente até o nível do solo, tá? E aí, a partir daqui, que desenvolve a parte aérea. Então, ele protege a parte da gema apical, né? Até saindo com os cotilédonos até o nível do solo, e a partir dali é que vai desenvolver a brotação. E depois esse cotilédon acaba, à medida que cresce, vai desenvolvendo, formando a folha, ele já solta da planta, permitindo que a planta desenvolva um pouco mais, né? Então, nesse caso, ele permanece grudado aqui na planta, né? Esse aqui também permanece grudado, a planta desenvolve, né? Ele acaba tendo que dar um espaço. Ter um espaço para que isso aconteça. Normalmente, a semente, de um lado dela que ocorre desenvolvimento, tá certo? Um terceiro tipo de semente que desenvolve de germinação é a germinação do tipo criptógea. É muito comum no caso das gramíneas, são aquelas plantas, né, que normalmente, para que ocorra a germinação, precisa de luz, ou seja, não pode ser enterrado. Então ocorre no caso da braquiária e vários outros. Se você enterrar, não ocorre germinação, tá? Então, só ocorre germinação se ela estiver na superfície. E aí, nesse caso,
ocorre o desenvolvimento da raiz e essa raiz puxa essa semente para dentro do solo, né? De certa forma. Mas, de qualquer forma, há necessidade de ter contato da semente com o solo úmido, né? Para que ela absorva essa umidade. Nessa umidade que vai absorver, vai desenvolver a raiz, e essa raiz que vai puxar ela para ter uma umidade um pouco maior. Então, isso que nós falamos ocorre não só, mas na própria alface, você deixa ela na superfície, ele acaba vindo um pouquinho mais para o centro para proteger os cotilédonos à medida que vai tendo umidade, né? Então, acaba ocorrendo esse processo aqui. Tá? Então, esses aqui são os tipos de germinação. Então, veja a importância do tipo de preparo, né? Isso aqui tudo do preparo do substrato, onde essa semente vai germinar, que pode estar atrapalhando esse desenvolvimento da semente, né? A força que a semente muitas vezes vai estar fazendo para romper essa camada, ou seja, para sair, ou até para trazer a semente para o solo, né? Então precisa ser um solo que tenha porosidade, seja um solo mais macio, né, que facilita esse processo. Em alguma semente ele consegue até fazer isso aí num solo mais duro, mas na maioria das sementes isso aí vai ficar bem difícil, né? Então a semente não vai conseguir desenvolver exatamente porque não consegue desenvolver a raiz ou romper, né, com esse cotilédon. Então, nesses processos todos, pode ser afetado o substrato. E veja, em todos esses processos, você está gastando as reservas daqui da semente, né, porque ela não está produzindo, não tem folha ainda. Então, todas as etapas aqui que a gente está vendo, basicamente, ocorre com as reservas que estão nos cotilédonos, né? Então, um solo um pouco mais duro, um substrato mais duro, dificultar isso aqui vai afetar o desenvolvimento inicial da plântula ali, tá certo? Aqui só mostrando um exemplo, no caso do café, desse tipo de semente aqui, que é do tipo epígea, né? Onde você enterra a semente, né? E ela desenvolve, tipo um palito de fósforo, que é na fase inicial, depois ele abre, né? Temos algumas que estão abrindo os cotilédonos, até então. Aí começa o desenvolvimento aqui das folhas, da gema. E depois que essas folhas começam a desenvolver, muitas delas os cotilédonos, algumas ou só a capa, às vezes acaba até soltando numa fase quando não tem reservas mais para o desenvolvimento. Mas já tem que ter a folha já para produzir, no caso a fotossíntese, né? Para produzir reserva para o desenvolvimento. Então, caso já a semente já um pouco mais desenvolvida, de café também, mostrando, né, as etapas aqui de desenvolvimento. Então, daqui dessa fase para frente, né, normalmente os cotilédonos já não têm efeito nenhum para a planta. Então, muitas delas acabam liberando até o próprio cotilédon. Então, nessas etapas da semeadura, né, a gente sabendo que ocorre a germinação, um processo que ocorre muita necessidade de oxigênio e de umidade, mas nós temos que ter alguns cuidados no preparo dessa sementeira ou do substrato. Então, a primeira coisa que nós já vimos lá até nas etapas de limpeza, esterilização, né? Então, qualquer substrato que às vezes fique agarrado ou num local onde já foi feita a germinação, então tem que ser feito a substituição de preferência ou se não esterilização, que é um processo mais caro normalmente. Então, verificar se o sistema, né, que você vai fazer o semeio, se a drenagem está boa, se não está ocorrendo encharcamento, testar o sistema de irrigação, né, se a irrigação, qual que é a irrigação melhor, né, porque você não vai fazer o plantio antes de calibrar uma irrigação adequada, porque aí depois que matou, danificou a semente, né, muitas sementes às vezes são caras, então nós colocamos o substrato, verificamos a irrigação, testamos essa irrigação, fazemos algumas verificações, né? Depois que nós calibramos essa irrigação, né? Se a drenagem está correndo da maneira correta, aí a gente vai estar
então fazendo o semeio. Então é claro que o substrato também, a gente pode usar um substrato comercial, que às vezes em algum caso esse substrato comercial ele já tem no comércio que funciona bem, ou pegar um desse substrato comercial e fazer algum ajuste, alguma mistura de componente, ou até preparar um substrato, dependendo da cultura que você está trabalhando. Por exemplo, você vai fazer café e vai trabalhar com terra e esterco e areia. Então você mesmo faz o seu substrato, tomando aqueles cuidados que nós já vimos de substrato. Então essas etapas são importantes. Então, desinfecção, distribuição do mesmo, do substrato, que pode ser manual, né, como nós já vimos, ou mecanizado, desde tomando cuidado que não faça uma compactação em excesso, né? Então, tem que ter um padrão de compactação. Depois você colocou, com esse padrão de compactação, é que você vai verificar qual que é a melhor irrigação. Depois você tem um padrão que vai usar para enchimento de sacola do local, é que você faça a calibração. Aí sim a gente tem condições de iniciar o plantio, né, propriamente dito, ou a semeadura, tá? Se as condições estiver adequada ali para o semeio. A gente pode fazer semeio direto, né, semeadura indireta ou semeadura direta, tá? Então, nos dois casos, então, o que seria isso? A semeadura indireta, né, quando a semente é colocada para uma pré-germinação, depois a gente faz o transplantio. Tá? Nós retiramos essa muda e passamos ou para uma sacola ou para um outro local. Tá certo? Então, nesses casos aqui, é mais usada a semeadura indireta quando a gente tem problemas, né, de germinação. Então, normalmente, a semeadura indireta, a gente prepara um canteiro, muito comum aí para café, ou é só areia que a gente prepara, ou um solo, né? No caso do café, normalmente é areia. Distribui as sementes aqui todas e vem cobrindo, né? Peneirando a areia para não ter uma pedra, alguma coisa sobre ele, até cobrir essa semente. Então, esse aqui é um semeio indireto. Porque pode uma dessa aqui germinar, isso ocorre muito quando eu tenho, principalmente quando eu tenho problemas de sementes que a genética ainda não tem uma germinação uniforme, germina uma, outra. Então, para não ter muito problema, ou sementes que demorem muito a germinar, ou que a gente não conheça qual que é a germinação, se é uma germinação em 2, 3 dias, em 10 dias, em 1 mês, 2 meses, a gente normalmente usa inicialmente uma semeadura indireta para estudar esse processo, para depois a gente passar para o uso de tubete ou sacolas em si. Normalmente na área de meio ambiente, que a gente está trabalhando sempre com espécies selvagens, coisa que a gente não conhece, é muito comum usar a sementeira, né? Um leito, né? Aqui no caso da escola nós temos aquele leito, né? uma telha que nós chamamos de canaletão, colocamos semente e tentamos fazer, aquele material vai fazendo ali, coloca uma plaquinha para fazer esse semeio. Mas nós podemos ter isso aí para plantios em grande escala também, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, no caso aqui, ó, já foi feito plantio, por exemplo, de citros, hoje não é permitido mais, mas todo plantio de citro fazia o semeio aqui nesses canteiros, né? Depois que germinava, aí era feito o arranquio dessas mudas, né? E transplantado para um outro local no solo, de novo, um espaçamento maior, né? Até a muda ficar no tamanho enxertada, que nós já vamos estudar mais na frente, e depois que ela estava no tamanho normal, fazia o arranquio. Agora, o trabalho que dava, isso aqui era uma muda que gastava no mínimo, né, 1 ano para se fazer essa muda, desde o semeio, transplantio, que isso vai perdendo, né, tempo com tudo isso, vigor da planta um pouco. Não quer dizer que não se produzia muda de qualidade. O problema é que a contaminação às vezes é muito grande. Então a ideia é que foi já fazer uma semeadura até indireta, mas em recipientes. Então a semeadura em recipientes, né, a semeadura que é a semeadura direta
que pode ser chamado de uma semeadura direta, porque não vai ocorrer transplantio, que a muda vai, né? Semeadura pode ser direto em dois casos. Eu posso ter direta no tubete ou na sacola, ou direto no campo, que a gente já não vai arrancar a raiz mais, expor essa raiz. Então, nós chamamos isso aí de semeadura, no caso, direta. Então, diretamente no tubete. No caso da semeadura indireta, eu fazia o semeio lá na semeteira. No caso do café, hoje ainda nós temos viveiros, né, que ele faz a semeadura aqui e depois faz o transplante para o tubete. Porque à medida que vai germinando, aí ele vai transplantando isso aí para os tubetes, né, e vai colocando numa área maior. Ali na sementeira, na sementeira aqui, ele coloca uma semente bem ao lado da outra aqui. À medida que vai germinando, ele vai arrancando. Quando ele está naquela cabeça de fósforo que eu mostrei para vocês aqui atrás, né? Então, na hora que ele está nesse ponto aqui, ele permite se arrancar, tá? E fazer transplante. À medida que já deu a folha, aí já não é momento mais de fazer o transplante. Tem que fazer o transplante, no caso do café especificamente ali, tá? Então, a semeadura direta é a semeadura, vamos dizer assim, é uma evolução da semeadura indireta, tá? Então, é um processo que nós vamos economizar etapas na produção de mudas aí, tá? Que pode ser feito manualmente ou com máquinas, que não vou ter mostrar, nós já mostramos para vocês, mas vou mostrar aqui novamente só para vocês recordar aí aquela aula. Então, a semeadura, normalmente, na semente, a semente em si, normalmente você nunca faz com um substrato totalmente seco. Por quê? Principalmente aquela semente que tem germinação muito rápida. Porque quando você irriga o tubete, às vezes ele não irriga numa profundidade muito grande. Mas se ele já tiver umidade, quando você faz uma irrigação, a irrigação fica por completo. Então, normalmente a gente prepara, por isso que a maior parte do substrato tem um mínimo de umidade, que seria acima de 15%, 20%, tá? Depois que aí ele aceita a irrigação mais fácil. Então, para se fazer o manuseio, é melhor do que ele totalmente seco, principalmente quando eu utilizo a irrigação. E nunca utilizar também com úmido demais. Porque um substrato muito úmido, quando você vai fazer a cova, você compacta ele muito fácil. Com pequena umidade, ele não compacta facilmente. Então, só com a umidade. Então, o problema de você irrigar é compactar um substrato que tinha uma densidade que te interessa, e quando você vai fazer o furo, né, você estaria compactando ele. Então, tem que ter uma umidade só úmido, sem encharcamento, para se fazer esse semeio também. No caso de alguma semente, que nós vamos falar ortodoxa, ela permite você fazer o semeio num solo bem seco, né? Então, inclusive grãos, pode fazer o plantio que nós chamamos de plantio na poeira, não tem problema nenhum nesse tipo de semente. Mas nós vamos estudar um pouquinho mais essa semente para a gente entender qual a diferença entre essas sementes. Mas, no geral, o ideal é que tenha uma pequena umidade no momento do semeio e depois vir uma umidade maior. Então, a semeadura direta, que nós falamos é evolução, ela simplifica uma série de operações, né? Principalmente aí quando eu falo mudas de hortaliça, mudas de ornamental, mudas de fruteiras. Essa semeadura direta, normalmente eu tenho condições de ter uma muda de melhor qualidade. E aqui no caso, ó, nós já estamos fazendo aqui as operações de plantio, aqui nas sacolas, né, que foi a evolução, né, primeiramente o semeio indireto, depois em sacola, depois nós vimos em bandejas, né, que nós vamos ver essa evolução aqui um pouquinho mais. Então essa germinação, essa umidade que nós vamos dar também, não pode ter encharcamento. Nesse caso aqui está fazendo o semeio, até colocando em pilhas, até começar o processo de germinação, as etapas 1 e 2. Então na etapa 3, aí a gente já teria que colocar as bandejas que já suportam um pouquinho mais de umidade.
Então, nessa evolução, só voltando aqui rapidamente, começaram com a produção de mudas com jornal. Então, usava-se uma garrafa, né? E dobrava nessa garrafa aqui, enrolava aqui na garrafa, dobrava ele nessa forma aqui, né? E se fazia. Ou seja, só mostrando aqui o jornal, um sacolinha menor, né? Passava nele, dobrava no fundo e formava as primeiras sacolas. Então, num processo, quando dá várias voltas aqui, 2, 3, né? Daria para se fazer muda de café e outras que iriam aí no máximo 30, 40 dias para ser plantadas, funcionava muito bem. Para a parte de hortaliça, tomate, todos usavam inicialmente isso aí, né? Então, só mostrando aqui, nos cultivos de agricultura orgânica, né? Isso aqui no caso é um produtor de agricultura orgânica, ele ainda usa, né, esse sistema. Ele não, na agricultura orgânica já tem alguns princípios, né, de não poluição do meio ambiente, utilizar material biodegradável, nesse caso o jornal é um material degradável, você pode inclusive plantar, ele começa a dissolver, você pode plantar até com a sacola, faz alguns furos e pode plantar aquela medida que coloca no solo, ela degrada rapidamente. Então, em agricultura orgânica ainda se usa, né, em alguns produtores, que normalmente a agricultura orgânica são produtores de pequeno porte, né, ainda se usa esse sistema aqui. O mais comum, então, é o semeio nas bandejas e é escolhido de acordo com o tipo de planta, a necessidade. Nós já temos bandeja para várias espécies, no caso temos tomate, depois alface, né, uma berinjela, cada um de um tamanho da célula, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui quais são o número, né, de cavidades, né, o comprimento, que são todas do mesmo tamanho as bandejas, né? Então, a largura também são padrão, nós só recordando, mas o número de furos é muito diferente. Então, nós podemos ter de 72 até as menorzinhas com 288. E aqui uma recomendação, normalmente as cucurbitaceae, né, utiliza, né, precisa-se de um mínimo, né, de volume aqui de 30 ml, então utiliza essa de 72. Pode ser utilizado um pouquinho menor, né, mas as teráceas, por exemplo, eu posso utilizar, né, essas bem menores, as brássicas também, tá? Já um pouco dessas intermediárias. Então, isso aqui é uma recomendação de acordo com o grupo, no caso das hortaliças. Então, você tem que procurar saber, então, que o número é muito grande de hortaliças, né, que a gente tem, e outras espécies, qual que é o tamanho mínimo, né, que você pode utilizar para essa espécie que você vai estar trabalhando. Então, essas bandejas você vai deixar nelas até num limite, né? Tem espécies que você vai deixar no máximo 10 dias, outras 20 dias, outras 30 dias. Né? Então, aquelas espécies que tem que deixar um tempo maior, normalmente eu preciso de um tubete. Por exemplo, no caso, tomate que fica em torno de 17 a 22 dias, eu já preciso uma célula um pouquinho maior, né? Mas para alface, que vai ficar as Asteráceas que fica 10 dias, 12 dias, que germina muito rápido e é transplantada pequena também, então são menores, né? Então, mostrando aqui, para a gente ter só uns detalhes, né, dessas bandejas, normalmente só voltando aqui rapidamente para a gente ver essa gama que existe. Lembrando aqui também das embalagens ecológicas, né, que já tem ele a nível comercial, que você compra ele desse tamanho, umedece, ele cresce, alonga, né, depois só fazer o semeio também. Então tem ele para todas as espécies que vocês quiserem, tem ele para café, para hortaliça, tem ele aí de 20 ml a 1 litro, né, ou 1000 ml. Então você pode comprar aí. Temos aí também, lembrando da espuma fenólica, que é muito usada aí no caso da alface, e lembrando que naquelas espécies que não precisa, no caso da alface, que não precisa cobrir, né?
Então basta deixar ele aberto aqui, colocar a semente. Aquelas que precisam cobrir, aí a gente teria que vir com uma vermiculita tampando aqui, tá? Então tem os dois, no caso quando eu estou usando a espuma fenólica. Então o semeio, normalmente quando eu utilizo a espuma fenólica, pode até pode ser manual, mas normalmente é mais o sistema automatizado, que pode ser usado também para substrato ou outro. Você tem ela fura e depois vem lembrando, só recordando. Então o semeio não tem muita novidade, né? Aquelas que tem que cobrir, ela já vem e faz a cobertura, a que não tem já deixa aberto, né? Até a germinação ali. Então lembrando aqui já um aumento bem grande, uma semente, né, de alface começando a germinar. E lembrando que já tem o substrato específico no comércio, se você conseguir adaptar seu tipo de produção de muda a um substrato comercial que tenha um padrão e mantenha esse padrão, você já tem um ganho, né, um trabalho a menos de estar se trabalhando aí na sua área. Essa muda vai ficar na bandeja até o limite de ocupar as raízes, ocupar toda essa área da célula. Ou seja, a partir daqui, ó, desse momento que ocupou toda a célula, se você não fizer o transplante já para o local definitivo, né, você já começa essa muda a travar, tá? Ela para o crescimento, as raízes engrossam e normalmente ela tem que estar branquinha. Quando ela começa a escurecer, é sinal que já está passando do tempo, né, de desenvolvimento. E ela começa a perder em termos de vigor, em termos de muda e qualidade lá no plantio final. Então, chegou nesse ponto, transplantio. Essa aqui estão mostrando também no caso de um tubete, que é aqui no caso da célula de uma bandeja, aqui de um tubete. Então, aqui que já está passando do tempo de transplante. Aí ela começa a concentrar demais raízes nessas áreas e começa a ter raízes de coloração escura, né? Então é sinal que ela já está começando a entrar um processo até de engrossamento de raiz, que é o que seria isso? Acúmulo de reserva, tá? E mais atrapalha na velocidade de desenvolvimento inicial. Então nunca chegou nesse ponto, é o ponto que é variável com a espécie, que nós falamos. Algumas vão em torno de, no caso de abóbora, ou se alguém quer uma cucurbitaceae, 3, 4 dias, se você usar essa bandeja, já teria estar levando, que ela já consegue 4, 5 dias já está ocupando a bandeja toda. Então, por isso, ninguém vai estar fazendo, dificilmente alguém vai fazer muda de abóbora, por exemplo, na bandeja para estar levando para o campo. Não justifica, você põe no campo, no dia já está germinando. Então, e o crescimento é muito rápido. 30 dias, 35 dias, uma abóbora italiana já está começando a colher abóbora. Então não tem o porquê de fazer muda diretamente. É uma semente grande também. Então, mais as sementes miúdas, semente mais cara, aí sim temos que fazer esse semeio. Ok? Então, antes de semeio, a gente fica por aqui, né? Porque nós vamos estudar outros detalhes numa outra aula, ok? Mas eu vou ter uma outra aula aqui, na próxima aula, então, nós vamos estar estudando coleta e armazenamento de semente e depois, uma outra aula, vamos estar estudando dormência.